Fala galera, beleza? Nesse vídeo resolveremos algumas questões de geometria espacial sobre os cones para aplicar tudo aquilo que nós vimos na nossa aula. Clique no link que está na descrição aqui do vídeo e acesse o material da aula que contém o enunciado de todas as questões que serão resolvidas. Vamos lá! Na primeira questão, nós temos um cone de revolução, que é a mesma coisa que cone reto, a gente viu por quê lá na nossa aula, e o cone reto é o cone que a gente trabalha, é o que aparece nas questões. Nós temos que a área da base desse cone é 36 π metros quadrados e que a sua área total é de 96 π metros quadrados. Temos que encontrar qual é a sua altura. Primeira coisa, você tem que lembrar que nos cones retos existe uma única relação métrica. Se é a única relação métrica, você sempre vai usar ela, tá? Qual é essa relação? Vamos lembrar. Ela diz que a geratriz do cone ao quadrado é igual ao raio da base ao quadrado mais a altura desse cone ao quadrado. Maravilha, tem a altura que nós queremos encontrar aqui. O problema é que a gente vai precisar ter a geratriz e também o raio da base. Não temos por enquanto, mas olha só, a questão ela informou qual é a área da base. Se a gente tem a área da base, a gente consegue achar qual é o raio. É só lembrar que a área da base, vamos colocar aqui do lado, é πr ao quadrado. Se a gente conhece essa área da base, automaticamente a gente vai encontrar qual é o valor do raio da base, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. A área da base eu sei que é 36 π. Fica 36 π igual a π vezes r ao quadrado. Π multiplicando dos dois lados, vou simplificar. Sobrou 36 igual a r ao quadrado. Qual o número que ao quadrado dá 36? É o 6, certo? Então, meu raio aqui é 6. Não pode ser o menos 6 porque não existe medida negativa. Menos 6 ao quadrado também dá 36. Mas como aqui a gente está na geometria, então não existe medida negativa, eu pego só o positivo. O meu raio é de 6 metros. Se eu conheço o raio, a única coisa que falta é encontrar agora a geratriz desse cone. Como é que eu vou fazer isso? Através da outra informação que a questão deu, que é a área total. Como é que é a área total de um cone? Vamos colocar aqui do lado. É a área da base, que eu sei que é π vezes r quadrado, mas como eu sei que esse valor resulta 36 π, eu já vou colocar a área da base como 36 π, né? É a área da base mais a área lateral. A área lateral é dada por π vezes o raio vezes a geratriz. Então a área total eu tenho dessa forma aqui. Eu sei que a área total é 96 π, vai ficar 96 π igual a 36 π mais π vezes o raio, que eu sei que é 6, vezes a geratriz. Olha só que maravilha! A única letra desconhecida que sobrou aqui é justamente a geratriz, porque o π é constante. Então eu consigo agora encontrar a geratriz, e aí eu vou ter a geratriz e o raio, consigo achar a minha altura através da relação métrica. Então vamos lá. 96 π menos 36 π, eu vou passar esse 36 π subtraindo para o lado de cá. 96 π menos 36 π, isso é igual a 6π vezes g. 6π vezes a geratriz. 96π menos 36π fica 60π. 60π igual a 6π vezes g. Agora eu vou isolar a geratriz. 6π está multiplicando, passa dividindo. A geratriz é igual a 60π dividido para 6π. π com π simplifica, 60 dividido para 6 resulta 10. A geratriz mede 10 metros. E agora é só voltar na relação métrica inicial. Geratriz ao quadrado vai ficar 10 ao quadrado igual raio ao quadrado 6 ao quadrado mais a altura do cone ao quadrado. 10 ao quadrado fica 100. 100 igual 6 ao quadrado, 36, mais h quadrado. Isolando a altura, 100 menos 36 igual a altura ao quadrado. 100 menos 36 fica 64. Nós temos 64 igual a h quadrado. Assim, a nossa altura será de 8 metros.
Segunda questão, olha só que bacana, o Enem gosta muito de questões desse tipo, uma questão bem contextualizada. Nós temos ali o temaki e o formato dele é de um cone circular reto. Nós sabemos que o raio da base desse cone é 4 centímetros, porque a questão informa que o diâmetro da base é 8, então o raio é metade. E a altura do cone é 10 centímetros. Além disso, sabemos que o peixe ele é 90% da massa do recheio e que a densidade do salmão é de 0,35 gramas por centímetro cúbico. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho 1 centímetro cúbico de salmão, o peso dele vai ser 0,35 gramas. A cada centímetro cúbico eu tenho 0,35 gramas ali. E nós temos que encontrar qual é a quantidade de salmão nesse temaki utilizando π igual a 3. Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai ter que primeiro calcular qual é o volume desse cone, o volume do temaki. Depois encontrar 90% desse volume, porque o que tem de peixe ele é 90%, tá? Não é todo o volume que é peixe, é só 90% desse volume. E esse valor que eu encontrar de 90% do volume, eu vou ter que multiplicar por 0,35, porque em cada centímetro cúbico eu tenho esse peso aqui de salmão. Então, primeira coisa, calcular o volume desse cone. Como é que a gente faz volume de cone? Π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. O nosso π é para usar 3. Temos 3 que multiplica raio ao quadrado, fica 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Tudo isso dividido por 3. Volume é igual a 3 vezes 4 ao quadrado, fica 16. 16 vezes 10 dividido para 3. Dá para simplificar o 3 de cima com o 3 de baixo. Nós temos que o volume ele é de 16 vezes 10, que resulta a 160 centímetros cúbicos. Se a gente pegar todo o recheio do nosso temaki, o que nós temos é um volume de 160 centímetros cúbicos. Porém, o que tem de peixe nesse recheio é 90%. Então a gente tem que calcular agora 90% desse valor aqui. Como é que a gente vai fazer? Olha só, 90% de 160 centímetros cúbicos. Para calcular uma porcentagem sobre um valor é bem tranquilo, é só eu multiplicar esse valor pela fração percentual que corresponde a essa porcentagem. Como assim? Eu vou multiplicar o 160 por 90 sobre 100. 90 sobre 100 é 90%, ou 0,9, mesma coisa, tá? 160 vezes 0,9. Isso aqui vai resultar 144. É o que nós temos de peixe no recheio do nosso temaki. 144 centímetros cúbicos. Como em cada centímetro cúbico tem 0,35 gramas de salmão, eu vou multiplicar agora esse valor por 0,35 e eu vou ter a quantidade em gramas de salmão que nós temos no temaki. Então agora, para finalizar, faremos a quantidade de salmão. 0,35 que multiplica 144. Você vai ter que fazer essa conta aqui, não é uma conta muito legal, mas você vai encontrar 50,4. 50,4 gramas. Então, aproximadamente o que nós temos de salmão é 50 gramas. Nosso gabarito é a letra D. Na terceira questão, falaremos um pouquinho sobre planificação do cone, que nós vimos lá na nossa aula quando falamos da área lateral. A gente viu que a superfície lateral de um cone, quando planificada, gera um setor circular, que é um pedaço do círculo. Só que no cone da questão, nós temos que a sua superfície lateral planificada gera um semicírculo. O que é semicírculo? É um setor circular muito especial, um setor circular que corresponde à metade de um círculo, tá? Então, semicírculo é metade de um círculo, tá ele aqui pra gente. Todo setor circular tem um raio, tem um ângulo e tem um comprimento. O raio do setor é a geratriz do cone. Então a gente sabe que a geratriz do nosso cone é 10, é o raio desse semicírculo aqui, desse setor circular. O ângulo dele nós sabemos que é π,
Porque se eu tenho metade do círculo todo, o ângulo vai ser metade do ângulo todo também. Qual é o ângulo todo? Em radianos é 2π. Então eu pego metade, eu sei que o meu ângulo é π. E o comprimento do semicírculo, desse setor circular, que é essa distância daqui até aqui, eu sei que vale 2πr. Porque se eu tenho o meu cone montado, essa distância é justamente o que forma a circunferência da base do meu cone. Então o comprimento de circunferência é 2πr, onde esse R é o raio da base, tá aqui. Nós temos que encontrar qual é a altura do cone. Como é que a gente vai fazer isso? Através da relação métrica. A gente só precisa encontrar o raio da base, porque a geratriz do cone nós já conhecemos, ela mede 10. Como é que eu vou encontrar o raio da base? É só eu lembrar que tem uma fórmula que ela diz que o comprimento de um setor circular, esse comprimento aqui, é igual ao ângulo desse setor em radianos multiplicado pelo seu raio. Como a gente conhece esse comprimento, sabemos que é 2πr, e conhecemos também o ângulo, o que vai acontecer? 2πr igual ao ângulo que é π, vezes o raio. Esse raio aqui é o raio do setor circular, então a gente sabe que é 10. Automaticamente sobrou apenas o raio da base do nosso cone, então a gente vai encontrar ele tranquilamente. Π multiplicando dos dois lados é só simplificar, ficou 2r igual a 10. O raio da nossa base é 10 dividido para 2, que fica 5. Agora é só aplicar a relação métrica. Conhecemos o raio da base do nosso cone e também a sua geratriz, a gente consegue encontrar a altura. Vamos lá. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio da base ao quadrado. Fica 10 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 vezes 10 fica 100. Igual a h quadrado mais 5 vezes 5, 25. Isolando o h, temos 100 menos 25 igual a h quadrado. 100 menos 25, 75. O nosso h quadrado é igual a 75. Como nós temos h quadrado, a gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. Fica h igual a raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75... não tem um valor inteiro, não dá para tirar da raiz, mas eu posso simplificar. 75 é 25 vezes 3. Eu posso fazer raiz quadrada de 25 vezes 3. Quando eu tenho uma multiplicação dentro do mesmo radical, eu posso tirar raízes separadamente. Raiz quadrada de 25 eu sei que é 5. Raiz quadrada de 3 não tem como tirar. Fica lá na raiz. Essa é a minha altura, 5 raiz quadrada de 3, nosso gabarito letra D. E para finalizar, na última questão, nós temos um copo de chopp no formato cônico. Tá o copo aqui pra gente, olha só. Esse copo tem uma profundidade de 15 centímetros, tem uma capacidade de 300 ml e o chopp foi servido de forma que ele ficou com um colarinho, uma espuma de 3 centímetros de altura. Tá aqui. Essa parte de cima é a espuma. A parte de baixo aqui é o que eu tenho de chopp líquido. Chopp vermelho, professor? É um chopp especial de morango, tá bom? Tá ali o nosso chopp. Esse chopp ele tem uma altura D. Só que a gente sabe que essa altura D ela é de 12 centímetros, né? Porque se eu pego 12 do chopp líquido mais os 3 da espuma, tem que dar os 15 do copo todo, né? O copo tá bem cheio. Maravilha, esse D aqui é 12. E a gente tem que encontrar o que tem de apenas de chopp líquido. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, volume não é exatamente a mesma coisa que capacidade, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Se eu falo que a capacidade do copo é de 300 ml, não significa que o volume desse copo é 300, tá? Quando a gente fala capacidade, é quanto de líquido a gente consegue colocar para preencher esse recipiente. Então 300 ml é porque eu consigo colocar 300 ml de líquido para preencher esse copo. Para você entender bem essa relação entre capacidade e volume, tem um exemplo muito bom, tá? 1000 litros de água ocupa 1 metro cúbico. Então não é exatamente a mesma coisa. Só que aqui não vai ter problema. Por quê? Porque se eu pego apenas o que tem de chopp líquido e o copo todo, são dois cones semelhantes. Se esses cones são semelhantes, a relação entre a capacidade dos dois e a relação entre o volume dos dois obedece à mesma proporção. Então eu posso pensar na capacidade como sendo o volume sem problema, tá? Mas tem que tomar esse cuidado. Então, na verdade, o que nós temos é que o volume, entre aspas, né, do copo todo, que é o cone maior, é 300. E a altura do cone todo é 15.
Maravilha, aí nós temos que a altura do cone menor é 12 e nós queremos encontrar o volume, entre aspas, desse cone menor. Como é que a gente vai fazer? É só montar aquela relação de semelhança que nós vimos lá na nossa aula. É aquela parte que nós vimos da secção transversal, né? Como se eu tivesse uma secção transversal aqui no meu cone. Como é que vai funcionar? Nós sabemos que Vzinho dividido para Vzão é igual a Hzinho sobre Hzão elevado ao cubo. Assim eu monto a relação de semelhança entre os volumes dos dois cones e as suas alturas. O Vzinho é justamente o que a gente quer encontrar. O Vzão sabemos que é 300, igual ao Hzinho 12, dividido pelo Hzão 15, elevado ao cubo. Você não seja nem louco de resolver 12 ao cubo, tá? Vamos simplificar essa fração que fica mais fácil. Vzinho sobre 300 é igual 12 por 15, eu posso simplificar por 3. Divide por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 4 sobre 5, 4 quintos. 4 quintos ao cubo. Agora sim, V sobre 300 é igual 4 ao cubo fica 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Agora eu multiplico o cruzado. 125 vezes V é igual a 64 vezes 300, que resulta 19.200. Dividindo agora 19.200 para 125, encontramos o nosso Vzinho, que vai resultar 153,6 ml. Nosso gabarito é a letra B.